Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e você nos acompanha ainda pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, aquele convite diário, pessoal. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. 973350038 é o WhatsApp para essa interação, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui no programa Gente que Fala. E para essa edição, eu apresento os nossos convidados, Dr. Mauro Ziman, ortopedista, especialista em mãos. Dr. Mauro Ziman, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Conosco também o Dr. Carlos Sacomani, urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologistas. Dr. Sacomani, tudo bem? Seu microfone fechado, doutor. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos ouvem no dia de hoje e pelo YouTube também. Obrigado pela presença. Eu sigo aqui apresentando a doutora Keila Monteiro de Carvalho, oftalmologista. Ela é professora titular da Unicamp e chefe do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Doutora Keila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. Estamos à disposição para a entrevista, respondendo um pouco necessário. Muito obrigado. E também com a gente, fechando aqui a nossa mesa, a nossa bancada de especialistas, um operador do direito, o doutor Alexander Zakimi, advogado, professor universitário. O doutor Alexander milita aí na área do direito médico. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Olá, Mauro Friesman, uma alegria, uma satisfação participar deste programa, Gente que Fala, juntamente com os colegas Dr. Mauro Ziman, Dr. Carlos Sacomani e doutora Keila Monteiro. Uma alegria. Muito obrigado pela presença. Antes aqui do nosso primeiro assunto, 12:02 agora, um convite especial aqui para a nossa audiência, para você que está aqui pela Trianon AM, pela Universal AM também e pelas redes sociais. Sexta-feira, programa Gente que Fala, edição sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, presidida pelo Coronel Antônio Chiari. Você já sabe, às sextas-feiras, sempre a nossa conversa aqui tratando dos assuntos da segurança pública, o trabalho realizado pela PM Paulista, como eu destaquei, com o apoio da FERMESP e com a comunicação toda aqui do Coronel Antônio Chiari. O convite feito aqui para você nos acompanhar agora, depois de amanhã, na próxima sexta-feira. Dito isso, 12:03, vamos falar sobre a questão da Covid. Pela primeira vez em 5 meses, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de contágio do coronavírus para um nível considerado de controle da pandemia. Segundo o Imperial College, a taxa de contágio do país nesta semana está em 0,93 e em desaceleração. No sábado, o país apresentou queda real na média móvel de mortes por Covid-19, o que também não ocorria desde aquele mês de novembro, e os dados reforçam a tendência de queda nas curvas da Covid-19 no Brasil. Porém, tem o seguinte, aquela preocupação com o resultado da rápida abertura das restrições, tudo isso somado com a aproximação do inverno, os ambientes ficam mais fechados, e também o ritmo cada vez mais lento da vacinação no país em razão da falta de imunizantes. Doutor Mauro Ziman, eu começo com você sobre... Me permita chamá-lo de você, começo com você sobre esse tema. Bom, tem essa tríade aqui que a gente tem que se preocupar, a rápida reabertura, aí, a eliminação das restrições, a aproximação do inverno e o ritmo mais lento aí da vacinação no país. Esse patamar aí, essa queda ainda é alto, mas esse número é importante, 0,93 taxa de contágio, porque está abaixo de 1, não é isso? Exatamente. A pandemia tende a cair por vários motivos. Primeiro, pela tendência que uma pandemia tem a cair normalmente com o passar do tempo. Segundo, com a vacinação, que a vacinação em massa seria ideal, nós não conseguimos até o momento essa vacinação em massa. E, a meu ver, o que mais preocupa
a presença dessas cepas diferentes que estão driblando todos os operadores da saúde no mundo. E é real a preocupação, nós temos que nos adaptar, temos que fazer o possível para combater com praticidade o vírus e, na medida do possível, manter algum padrão da vida rotineira que precisa seguir de alguma forma. A meu ver, ainda é uma interrogação, mas vejo com otimismo a vacinação que pese com todos os nossos problemas logísticos, parece que está surtindo algum efeito. E algum problema também, não é, doutor Carlos Sacomani, sobre a conscientização das pessoas, né, sobre esse olhar mais atento em relação a distanciamento social, em relação à higiene, o álcool gel, tudo que é relacionado à prevenção, né? Tem muita gente não observando isso. Exatamente, você colocou um ponto muito importante, Mauro. Nós temos que tomar esses cuidados, né? Isolamento social, manter a distância, evitar frequentar lugares públicos ou lugares fechados com muitas pessoas, quer dizer, mesmo reuniões familiares precisam ser, de certa forma, evitadas neste momento, né? Então, é um grande desafio, porque eu acho que ninguém tem a resposta correta do que se deve, como isso vai evoluir, né? Nós esperávamos que isso acabasse o ano passado, né? Isso no finalzinho do ano da vacinagem, que estava tendo uma grande melhora, depois voltou a subir, novas variantes, novas cepas aparecem, e aí essas cepas podem ser cepas mais agressivas e causar o que causou aqui no país, em São Paulo, nos últimos meses, agora mais recentes, que levou as autoridades a voltar na fase para a fase vermelha e até considerar uma fase mais rigorosa do que a fase vermelha. Então, é um jogo de xadrez, né? A cada movimento, novas decisões vão ser tomadas. A única coisa que nós sabemos ao certo é que 2 pontos são importantes. Vacinação, eu acho que nós temos que investir nisso, os Estados Unidos têm investido fortemente nisso, vocês sabem disso. E o outro lado é manter os cuidados recomendados que você já citou, Mauro. A imunidade de rebanho está distante ainda, porque vai depender realmente de um avanço maior da vacinação, em torno de 70%, 80%. É bastante coisa, não é, doutor Sacomani? A imunidade de rebanho, ela pressupõe que uma grande parte da população tenha adquirido o vírus ou tenha se vacinado, né? Se nós considerarmos hoje, se não me falha a memória, a média de vacinação da população brasileira está em torno de 10%, né? E se nós considerarmos as pessoas que tiveram vírus, nós não chegamos nem a 50%. Né? Então, é um longo passo para ser tomado. Se vocês forem ver a curva norte-americana, ela é bem diferente. Israel, por exemplo, já chegou a praticamente 70% da população vacinada. Então, e é um país menor, né? E nós temos o desafio de ser um país de dimensões continentais, com toda a heterogeneidade que existe no Brasil, até de acesso à saúde pública, né? Então, é um grande desafio para o nosso país. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Com certeza. Doutora Keila Monteiro, oftalmologista. Doutora Keila, a gente tem ouvido falar muito pouco a respeito, porque assim, a infecção pela Covid-19 se dá levando as mãos à boca, mãos contaminadas, evidente, pelo vírus, e também pelos olhos, né? Mas muito pouco tem se falado a respeito disso. A gente usa máscara, as máscaras cirúrgicas ou as máscaras de pano, isso evita que a gente leve as mãos à boca, mas em relação aos olhos, não. Não sei quem usa óculos já tem uma proteção aí que acaba sendo uma proteção extra, digamos assim, mas existem levantamentos sobre contaminações a partir dos olhos? Como é que a oftalmologia está tratando isso? Sem dúvida, Mauro. No início, até o ano passado, considerava-se que era quase impossível a transmissão, porque não havia sido encontrado ainda o vírus na lágrima, mas já foi verificado que sim, que pode ocorrer nas lágrimas, e então pode haver esse tipo de transmissão. Tem artigos recentes já mostrando isso.
Mas um efeito interessante, colateral desse problema, é que com esse lockdown, aumentou muito, por exemplo, do ponto de vista oftalmológico, as queixas do consultório de paciente que vem com a síndrome de usuário de computador. Então, isso é uma síndrome já conhecida, que a pessoa tem dois efeitos. Existe o efeito do pouco piscar, e a pessoa fica com sensação de olho seco e tudo mais, e o efeito da astenopia, que é uma palavra científica para o cansaço visual. Então, cada vez mais é importante a correção perfeita dos vícios de refração, então ter um óculos bem corrigido, para a distância que a pessoa trabalha no computador, que isso a partir de 40 anos se impõe, e corrigir as questões do olho seco, melhorar o piscar, as questões ergonômicas. Isso tem se tornado muito presente também nessa situação. E quem tem sofrido mais? Adolescentes, por exemplo, que já estão o tempo todo conectados, e aí tem aula online, enfim, e acabam ficando o dia inteiro no computador ou no celular? Exatamente. O pessoal de adolescentes é realmente o maior grupo, né, que queixa-se muito disso, porque eles já estão na aula. E na hora do lazer eles continuam no celular, no smartphone. Realmente aumentou muito. Inclusive, até mesmo com muitos casos de estrabismo que nós temos visto no consultório, desencadeados pelo uso excessivo do smartphone. Fica o dia inteirinho lá. E não corrige o vício de refração, o olho entra em espasmo, até mesmo estrabismo, inclusive casos cirúrgicos. Agora, em relação a essa nossa nota, 0,93, o índice, a taxa de contágio no Brasil nessa semana, abaixo de 1, isso é importante, o que identifica, o que demonstra que a velocidade do contágio está diminuindo, só que a gente está aí em patamares bastante elevados ainda de infecções, não é, doutora? Sim, e o lockdown vai permanecer. Então, esse tipo de problema até está aumentando. Sim. Doutor Alexander, como é que a sua área do direito, o direito médico, tem observado toda essa questão e esses dados, né, da transmissão caindo, uma desaceleração pela primeira vez desde novembro? É claro, é um ponto animador, mas a gente não pode baixar a guarda em relação à prevenção. Realmente, Mauro, você tem toda a razão. Nós não podemos baixar a guarda, né? Estamos experimentando, a partir do início desta semana, uma reabertura, portanto, né, do comércio, das atividades e tudo, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Ou seja, a empresa que tiver possibilidade de deixar o seu funcionário em ambiente remoto, eu acho que deve continuar fazendo exatamente isso, né, para evitar justamente um aumento do índice, portanto, de contaminação, e que, por sua vez, acaba desencadeando a questão da hospitalização e assim por diante. Uma preocupação que São Paulo deve ter é que foi encontrado, nós falamos aqui já recentemente, 3 novas variantes aí do vírus, e que depende, na verdade, desta circulação menor de pessoas, para que não exista, portanto, aí, né, a grandiosidade de contágio por essas novas variantes. Tudo isso eu acho que deve ser muito visto, aliada à situação de que utilização de máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos, todos esses fatores são aí importantes, e esses hábitos eu acho que, né, vão incorporar exatamente aí no nosso dia a dia daqui para frente, né, e vai fazer parte, portanto, das nossas vidas. Exatamente isso. Mas eu acho que também, só para finalizar, eu acho que a autoridade pública, né, a polícia, por exemplo, os agentes de fiscalização, as prefeituras em cada localidade, têm que cumprir aí o seu papel de fiscalização acima de tudo. Orientação também estão fazendo, e a mídia também está fazendo isso. Mas a fiscalização e a repressão, quando necessário, elas têm que ser exercitadas e tem que se dar notícia disso, para que a pessoa não arrisque a sua vida e principalmente a vida dos seus. Exatamente isso. 12h14, no programa Gente que Fala, estamos pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você nos vê por imagens, nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Sempre às quartas-feiras por aqui, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Nós vamos falar agora sobre a síndrome do túnel do carpo, uma doença causada pela compressão do nervo mediano,
responsável pela inervação da região externa da mão. Os sintomas são mais frequentes à noite e se caracterizam por dor, formigamento e adormecimento dos dedos em uma ou ambas as mãos, frequentemente chegando a acordar o paciente. As causas podem ser diversas, como traumatismos, cistos, genética, tumores, tendinites ou inflamações, mas, se não tratado, costuma piorar com o tempo, podendo levar a alterações motoras e fraqueza para movimentar os dedos. Dr. Mauro Zimmermann, ortopedista, especialista em mãos, especialista neste assunto, síndrome do túnel do carpo. Qual que é a prevalência desta síndrome na população brasileira, doutor Mauro? A prevalência, a frequência da síndrome do túnel do carpo é muito alta. Ela comete prevalentemente mulheres acima dos 45 anos, porém pode afetar qualquer indivíduo, geralmente adultos de qualquer idade e de ambos os sexos. Por que mulheres? Porque as mulheres têm variações hormonais que o homem não tem e tendem, a partir dessa idade, a ter um aumento do volume dos tecidos colágenos, como tendões e estruturas que o cercam. O que acontece? Síndrome. Primeiro vamos definir síndrome para ficar mais fácil para o ouvinte entender. Síndrome é um conjunto de sintomas que pode ser desencadeado por várias causas diferentes. Por isso, tantas causas. No caso da síndrome do túnel do carpo, que é uma síndrome compressiva, o nervo é a estrutura mais fraca que passa por dentro de um canal que temos entre o punho e a mão. Esse canal chama canal ou túnel do carpo. Com o passar dos anos, a síndrome do túnel do carpo, que ocorre na mulher acima de 45 anos, ocorre porque os tecidos dentro do conduíte, do canal, aumentam de volume, e o canal é indistensível. Aí acontecem sintomas como se a pessoa estivesse permanentemente apertando o nervo. Como quando a gente fica muito tempo sentado numa posição e adormece a perna, quando volta, ela volta com dor, com um incômodo muito grande. No caso da síndrome do túnel do carpo, pode fazer uma comparação com esse tipo de sintoma, porém fixo. A pessoa acorda com dor, acorda com dormência, etc. e tal. Pode ser causado por qualquer coisa que aperte o nervo. Por isso, inflamações, cistos, tumores, e essa sem causa definida, que é causada pelo aumento do volume do tecido colágeno, das partes moles. Não sei se a gente consegue comparar bem de forma leiga que, como o senhor explicou, essa compressão dentro do túnel, né? Para quem tem, posso estar falando besteira aqui, para quem tem crises de nervo ciático, o nervo ciático é mais ou menos isso também, é essa compressão que vai causar essa dor? Geralmente não. Geralmente o nervo ciático é causado por um outro tipo de compressão na raiz do nervo. E a dor ciática é uma irradiação da dor de origem na coluna. Pode haver compressão do nervo ciático também, na região glútea, mas é bem menos frequente. A dor ciática que nós costumamos ouvir é uma dor causada por uma compressão, por uma inflamação da raiz do nervo ciático na coluna. Pode ser causado por hérnias de disco, pode ser causado por traumatismos também, porém não é um canal indistensível propriamente dito. Por isso que é muito diferente e é mais complexo. Ou seja, não há comparação mesmo. Não tem como comparar, são coisas completamente diferentes. Eu destaquei aqui... Não são muito parecidas, não. Eu destaquei aqui sintomas frequentes à noite, dor, formigamento, adormecimento dos dedos em uma ou ambas as mãos. Formigamento e adormecimento de dedos pode ser um sintoma de infarto. Será que muitas pessoas podem confundir as coisas, sentir que está com formigamento? Será que eu estou infartando e, de repente, é um problema de síndrome do túnel do carpo? Pode acontecer, sim. É frequente a pessoa se assustar em demasia, porque essa cultura, principalmente quando ocorre só do lado esquerdo, o paciente se assusta mesmo, procura o pronto-socorro achando que está infartando. De certa forma, é bom que o faça, porque o plantonista vai afastar o infarto, não sendo, e vai encaminhar para o especialista, para o ortopedista, para o cirurgião de mão, que vai acompanhar o caso.
Mas acontece sim, é muito frequente o indivíduo se assustar em demasia pensando que está infartando ou pensando que está tendo um derrame, às vezes também, e não é o caso. Bom, tem tratamento, claro, para o controle da dor, mas tem cura ou a pessoa ou não cura e a pessoa tem que passar a viver o tempo todo por conta de analgésicos para poder controlar essa situação? Então, em princípio, é necessário afastar causas mais graves, como tumores, como compressões por hematomas, fraturas, etc. O tratamento da síndrome do túnel do carpo sempre, ou de qualquer doença em geral, sempre deve passar por um diagnóstico causal primeiro. O que está causando aquele problema? Uma vez diagnosticado, o tratamento da síndrome do túnel do carpo é sempre possível, quase sempre possível, a menos que esteja numa fase muito avançada. Por exemplo, se diagnostica um cisto dentro do canal, não adianta, não é possível fazer tratamento clínico, fisioterápico, analgésico. Deve-se fazer sempre a exploração do canal, a retirada desse cisto, e com isso já os sintomas vão regredir. Já nos casos em que não há uma causa mecânica definível, pode-se fazer tratamento clínico, deve-se fazer inicialmente um tratamento clínico que passa por orientação postural, imobilização noturna, medicamento e fisioterapia. 50% dos casos vão resolver. Existe também, que eu gostaria de citar, a causa gravídica, que é uma das mais comuns também. A mulher que está grávida ou amamentando, ela aumenta o volume dos tecidos. Nesse caso, é uma exceção. Nesse caso, se a pessoa conseguir suportar, ela deve tratar apenas com medidas paliativas, medicamento até o final da gravidez, até o final da amamentação. Se não regredir, passa-se ao tratamento objetivo da compressão. O tratamento da compressão mesmo é sempre possível, mas passa por uma descompressão cirúrgica, que é feita de forma muito simples e efetiva. Bom, tem causas genéticas, tem causas ambientais aí, mas os maus hábitos, doutor Mauro Zimmermann, também estão relacionados a isso. Se você pegar uma pessoa que tem LER, a lesão por esforço repetitivo, que é um mau hábito por conta do uso inadequado, às vezes, de computador e tudo mais, né? Ou excessivo de computador. Essas pessoas que têm LER podem ter síndrome do túnel do carpo, ou qualquer pessoa, mesmo que não tenha LER, pode ter síndrome do túnel do carpo. As pessoas que têm LER podem ter síndrome do túnel do carpo e qualquer pessoa pode ter síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, como o nome diz, pode ser causado por fatores diferentes. A LER é um fator concausal, é uma concausa, que pode ou não. Inclusive, a síndrome do túnel do carpo causada por LER é uma das de tratamento mais complicado, porque mesmo com a cirurgia, mesmo com o alívio, o indivíduo dificilmente vai parar de fazer o abuso da digitação, uma vez que o sustento dele depende disso. Então, pode haver recidivas, que são retorno dos sintomas, pode haver complicações, e é mais complexo. Tem o fator emocional, tem o fator profissional. Então, esses são casos que têm que ser vistos com um olho mais específico do que aquela da síndrome, das outras causas da síndrome. Muito bem, agora a gente vai sair da área da ortopedia para a área da oftalmologia. Abril Marrom, mês de abril terminando, o mês marrom, né, que trata da campanha anual sobre a importância da prevenção e combate às causas da cegueira. E a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira calcula que no Brasil 33 mil crianças sejam cegas devido às doenças oculares que poderiam ter sido evitadas ou tratadas precocemente. Segundo especialistas, exames oftalmológicos e o teste do olhinho podem evitar o agravamento de doenças como o glaucoma, a catarata, a retinopatia da prematuridade e a toxoplasmose ocular congênita. Que resultados a gente tem inicialmente, doutora Keila, a respeito do Abril Marrom, nesse sentido de levar a conscientização para a população sobre as causas da cegueira? Sem dúvida, Mauro, é muito importante esse tema, né? Porque você vê que já ao nascer a criança já necessita uma avaliação. Esse teste do olhinho, ele felizmente, pelo menos no estado de São Paulo, ele é até lei e ele já é feito de rotina.
Então, no berçário, naquele primeiro exame que o bebê faz, no exame das 12 horas de vida, então o pediatra já faz aquela avaliação completa da criança e já tem sido uma rotina fazer esse teste do olhinho, que é o seguinte: apenas ele ilumina os olhos da criança com uma lanterninha. E aí aparece aquele reflexo vermelho. Sabe quando você tira a foto e fica aquele reflexo vermelho errado, assim? Aquilo lá é o certo, é o normal, porque significa que a luz entrou até a retina e voltou. Então, não há opacidades de meios, não há interferência nesse caminho de ida e volta da luz. Esse teste serve justamente para isso, para ver se um olho está igual ao do outro, se eles são simétricos. Às vezes um está normal e o outro tem alguma coisa atrapalhando. Uma causa frequente seria justamente a catarata congênita, né? E que a criança não vai informar se não está enxergando. Justamente ali é o primeiro passo para a detecção. Então, esse teste, ele realmente, sendo rotina, ele já faz uma primeira detecção. E outro ponto importante nas crianças é a questão da retinopatia de prematuridade. Também no nosso estado de São Paulo, não no Brasil inteiro, a gente tem esse atendimento muito bom nos berçários, principalmente nos de alto risco, nas crianças prematuras, né? Então, a partir de 4 semanas de vida, é feito o primeiro exame oftalmológico, aí precisa dilatar a pupila. Aí é o médico oftalmologista que vai fazer. Dilata a pupila da criança e examina com aquele aparelho que a gente põe na cabeça, faz um fundo de olho binocular, uma oftalmoscopia indireta, que a gente chama, e verifica a retina. Se está tudo bem, a cada semana, semanalmente, vai ser feito esse exame até a criança ter 33 semanas de vida. E o que ocorre, às vezes, é o seguinte: a criança sai do hospital depois de uns 2 meses, tem alta, foi para casa, mas ela ainda não tem 33 semanas de vida. Então, ela precisa manter essa visita ao oftalmologista. Esse é um ponto que a gente precisa conscientizar a população, porque ao sair, ele recebe a orientação, vá ao oftalmo, mas a mãe não percebe bem por quê, né? E aí, essa conscientização é importante, tem trazido melhores resultados. O teste do olhinho, doutora Keila, que pode evitar o agravamento dessas doenças que a senhora destacou, ele é obrigatório, ele tem sido feito adequadamente, tanto na rede privada, nas maternidades, sim, quanto na rede pública, ou tem falhas aí? O que é que explica esse dado da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, 33 mil crianças cegas devido a essas doenças oculares? Sem dúvida não é em São Paulo, né? Realmente isso aí, em lugares remotos, ainda não tem um treinamento tão específico. Esse teste, na verdade, ele não previne, ele apenas detecta precocemente. Ele detecta logo. Aí precisa ter o atendimento secundário, né? Então, realmente, aí entra na questão do sistema de saúde. O Brasil, como o senhor mesmo já citou no início, as dimensões, né? Acho que o professor Carlos estava falando nisso, as dimensões continentais do Brasil, não é o mesmo tipo de atendimento. Em São Paulo é lei, inclusive, e o pessoal é treinado. Constantemente, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia faz treinamento dos pediatras, dos neonatologistas, tem sido feita uma ótima interação, mas não é o que ocorre realmente no Brasil todo. E aí é que entra em cena o Abril Marrom para levar essa informação para todo o país, para a conscientização da população. Exatamente. E o alerta para a classe médica também, né? O Brasil Marrom, o Abril Marrom, também faz a detecção dos diabéticos, né? Isso em vários lugares do Brasil, inclusive tem um sistema em Itabuna, muito interessante, que há muitos anos eles têm feito essa detecção da retinopatia diabética, que o paciente diabético às vezes não vai no oftalmo para ver o fundo de olho e quando percebe o negócio está avançado. Então, o exame de fundo de olho anual do diabético é outra coisa que a população precisa estar alertada. Por que Abril Marrom? Por que essa cor exatamente? A senhora sabe dizer? Acho que o Abril Marrom, na parte de oftalmo, começou com o professor Suel Bujanra, né? Acho que foi a cor que faltou, né? Tinha já várias cores em andamento, acho que professor Carlos, mas o marrom para o oftalmo não tem um significado específico. Não tem, né? Não. Sim, muito bem. Bom, 12h29 agora, programa Gente que Fala, e você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também por imagens nas redes sociais. Olha, pessoal, no tão comentado BBB deste ano, Big Brother Brasil,
um fato chamou a atenção recentemente. Um participante perdeu uma prova por não conseguir segurar o xixi por muito tempo, e um outro foi eliminado dias antes por fazer xixi nas calças. O que ninguém comentou nessa situação toda é que segurar o xixi é uma prática muito prejudicial que pode causar não apenas infecção urinária, mas também a incontinência, que hoje chega a 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos de idade. Esses são números da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Carlos Sacomani, isso tudo causado especialmente pelo fato de segurar o xixi, a principal causa é essa? A incontinência? Não, Mauro. Na verdade, a incontinência urinária é um sintoma. Sendo um sintoma, ela pode ser comum uma série de situações, uma série de doenças ou de alterações. Então, é preciso que um paciente que tem incontinência urinária, que a perda involuntária de urina, quer dizer, ter aquele escape de urina sem planejar, assim, de uma hora para outra, preciso se investigar o que está acontecendo. Segurar a urina, segurar o xixi, ele é prejudicial por quê? Porque ele pode provocar processo inflamatório dentro da bexiga, pode aumentar a chance de infecção urinária. Infecções urinárias subsequentes também podem provocar processos inflamatórios e alterar um pouquinho o funcionamento da bexiga a longo prazo. Então, a longo prazo, é possível que a prática contínua de segurar o xixi possa causar incontinência urinária, embora não existam estudos hoje mostrando diretamente a relação entre segurar o xixi e incontinência urinária. O que nós sabemos é que é uma prática prejudicial, principalmente porque pode aumentar quadros de infecção urinária. Agora, um outro ponto importante com relação à incontinência urinária é que nós temos que tirar o conceito de que incontinência urinária é normal. Porque, às vezes, você escuta, o meu avô tem 70 anos, tem 80 anos, tem 90 anos e começou a usar fralda, tem incontinência urinária. Isso é resultado de algumas alterações que podem ser reversíveis, né, e não devem ser encaradas como alterações normais, como uma evolução normal da nossa vida. Nós temos sempre que procurar o tratamento disso. 30% a 40% das mulheres têm incontinência urinária porque existem algumas situações que fazem com que as mulheres tenham uma chance maior de ter incontinência urinária. Exemplo, a queda do hormônio feminino, múltiplos partos podem aumentar a chance de ter incontinência urinária, e é mais comum na mulher um quadro que nós chamamos de bexiga hiperativa, que é ir várias vezes ao banheiro ou ter uma urgência de ir ao banheiro, quer dizer, sentiu a vontade de urinar, não consegue segurar por muito tempo, tem que ir logo ao banheiro. No homem, isso é menos frequente, ocorre menos. O homem não tem a questão da alteração hormonal influindo na incontinência urinária, então, por isso que o homem tem 15%, é menos do que a mulher. A bexiga hiperativa é reversível? A bexiga hiperativa é reversível. Nós temos vários tratamentos para a bexiga hiperativa que passam desde tratamentos com fisioterapia, medicações, até tratamentos cirúrgicos. Então, ela é, sim, reversível. E ela é bem frequente. E ela aumenta com a idade. Então, por exemplo, se eu pegar tanto homens quanto mulheres com mais de 70 anos, eu vou encontrar pelo menos 25% de bexiga hiperativa. Contra pacientes com 40 anos, eu vou encontrar uma taxa menor, em torno de 10% a 15%. E tratando essa bexiga hiperativa, então diminui essas idas ao banheiro, essas frequentes idas ao banheiro, porque é isso que faz a pessoa ir tantas vezes. Sim, sim. Que a bexiga hiperativa, o que ela faz é que o paciente tem uma vontade acima do normal de urinar, ele não consegue conter por muito tempo e, às vezes, se ele não for ao banheiro, ele perde urina no caminho. Existem alguns motivos para isso acontecer, mas, em suma, o que acontece é que a capacidade da bexiga se torna menor por causa dessas alterações que levam à bexiga hiperativa. Agora, doutor Carlos Sacomani, o nosso assunto inicial aqui, que é a questão de não segurar a urina, não segurar o xixi, porque isso pode ser prejudicial. Vocês médicos falam para os pacientes a respeito disso, quando o paciente chega, não para tratar disso, mas para tratar de um outro assunto, olha, fulano, nunca segure o xixi, nunca segure a urina, porque isso vai trazer problemas. Os médicos têm esse hábito de já informar o paciente a respeito disso? Não, Mauro, nós não temos esse hábito.
Isso é muito pouco abordado na consulta e é muito pouco também relatado pelos pacientes. Os pacientes não se preocupam muito com isso. E existem algumas profissões em que isso até é, de certa forma, estimulado. Então, existem profissões que, por exemplo, você tem 30 minutos a cada 2 ou 3 horas para poder ir ao banheiro, né? Então, as pessoas elas acabam treinando ou sendo estimuladas a segurar um pouquinho mais o xixi. O que aconteceu no BBB foi interessante porque chegou em um dos participantes ao limite máximo da bexiga dele. E aí ele teve que ir ao banheiro e teve até uma perda involuntária com isso. A bexiga tem um limite, né? Nós acabamos não nos preocupando muito com esse limite, porque quando nós começamos a ficar com muita vontade, nós acabamos procurando um banheiro, né? Mas se eu passar daquele período, se eu passar daquele limite, é possível que eu perca a urina. Lembrando também que, à medida que esses estímulos vão aumentando, você não consegue pensar em outra coisa, a não ser procurar um banheiro para poder urinar. Na bexiga hiperativa, o que acontece isso acontece muito antes. Mas no indivíduo normal, existe um momento que você fala, não, eu tenho que ir agora, não tem jeito. Agora, no período da pandemia, que tem muita gente trabalhando em casa, no teletrabalho, fazendo home office, as pessoas têm se esquecido de ir ao banheiro e ficam segurando. Estão em casa, estão assim, próximas, perto do banheiro, enfim, e mesmo assim ficam segurando? Nós não temos dados sobre isso, ninguém nunca estudou isso, talvez seja até um ponto a ser discutido, a ser conversado, estudado, né? Mas o fato é que há uma mudança na rotina de quando você passa a fazer home office, todo mundo já discute isso, às vezes se exige até uma disciplina maior fazendo home office, né? E é possível que algumas pessoas, inclusive, acabem ficando tão focadas ou tão preocupadas em se manterem conectadas no computador, que também acabam não indo ao banheiro. Da mesma maneira que podem ter alterações relacionadas à visão por uso excessivo do computador, o fato de ficar sentado muito tempo, não ir ao banheiro, não ingerir líquido direito, né? Porque isso também é uma coisa interessante. Do outro lado, também existe a questão da ingesta hídrica, que é recomendável, a ingesta de líquidos é importante, e muitas vezes você no home office esquece disso. Você está lá no seu dia a dia, você nem lembra que você tem que tomar mais líquido. Doutora Keila, eu procurando aqui uma relação entre a urologia e a oftalmologia, eu achei, acabei de achar. De olho no banheiro, é isso. É interessante. Não é? Interessante. É isso, né, doutor? Não pode esquecer. A mão também é importante, né, Mauro? É? A mão também é importante na hora de ir no banheiro, né? Exatamente. Porque tem que lavar ao final e se prevenir do coronavírus. Existe uma relação interessante entre a ortopedia e a urologia nesse quesito, porque existe um tipo de incontinência urinária que é a incontinência urinária funcional, que são aqueles pacientes que têm dificuldade de andar. Então, por exemplo, colocaram uma prótese no quadril, tem um problema muscular ou ósseo, e aí demoram muito para chegar ao banheiro. E aí, o fato de demorar para chegar, quer dizer, eles não têm problemas na bexiga, mas o fato de demorar para chegar ao banheiro leva a uma incontinência urinária funcional. Então, às vezes, nós temos que fazer adaptação no ambiente dessas pessoas para que elas consigam mais rapidamente chegar ao banheiro. E para finalizar esse tópico, doutor... Muita espécie, Mauro, ou para mim, a meu filho, não é o fato de ser prejudicial ou não, mas o estapafúrdio de uma competição como essa. Tanta competição boa que pode ser feita, como quem lê melhor, quem interpreta melhor um texto, até de velocidade, até esse teste é estapafúrdio, não leva a nada. Ao meu ver, a crítica talvez fosse essa. Sim. Sua crítica, doutor Sacomani, como profissional da área? Eu acho que esses programas eles perdem a chance de fazer uma outra coisa, que é estimular hábitos saudáveis, atividades físicas, outras coisas, né? E eles ficam focando em talvez coisas que não são boas nem para a sociedade, nem para a nossa saúde. Então, eu gostaria muito mais que um programa como esse estimulasse, por exemplo, alguém que chegou ali no programa obeso, sair do programa já com menos peso, praticando atividades saudáveis, do que fazer uma competição como essa. Eu acho que eles perdem a chance. Doutor Alexander, sua crítica a isso tudo, alguém que chega na casa fumante, sai de lá sem fumar, coisas assim, né?
Vocês estavam falando essa questão, o Dr. Sacomani ressalta a questão dos hábitos saudáveis que poderiam ser explorados nos programas e tudo. É que, na verdade, isso não vende, né? Essa situação não traz audiência, não traz ibope, exatamente isso. E o anunciante está interessado, na verdade, em vender o produto dele com o patrocínio daquele programa. Então, quanto mais eles puderem explorar situações estapafúrdias, infelizmente, olha só que coisa, mais traz audiência. Exatamente isso. O que é uma pena. Eu acho que tinha que se explorar, né, um BBB dos hábitos saudáveis, né? Em todos os sentidos. Hábitos saudáveis, portanto, aí na questão da alimentação, a questão de exercício, a questão de leitura. Isso não ia durar uma semana, esse BBB, até por conta que o perfil dos participantes que nós temos lá, hoje em dia, não é um perfil que se encaixa a esses tipos, portanto, de situações. A grande verdade é essa. O BBB é feito dentro daquilo que vende. Exatamente isso, né? Aquilo que vende. Doutora Keila, a sua crítica e a gente vai para o próximo tópico. É o seguinte, realmente, a hora que o paciente resolve levantar para ir ao banheiro, ele está fazendo um relaxamento ocular, né? E justamente quando ele está muito preso no computador, fixo na tela, se ele olhar para o infinito, olhar para longe, por 20 segundos, ele já está relaxando o olho e volta na sua atividade. Então, é uma boa oportunidade para ele fazer o relaxamento. Doutor Sacomani, um último ponto aqui que me ocorreu agora, antes da gente ir para o próximo assunto, a alimentação tem alguma influência sobre a bexiga hiperativa, alimentos mais ácidos? Existem alguns alimentos que podem provocar a sensação de urinar mais rapidamente ou até algumas contrações da bexiga. Chá preto, por exemplo, pode causar, café pode causar isso também. Alguns alimentos mais ácidos podem ser um pouco irritativos da bexiga, e aí algumas pessoas acabam indo com mais frequência ao banheiro, e alimentos condimentados. Então, esses tipos de alimentos podem, de certa forma, alterar um pouco o funcionamento da bexiga. 12h43, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Milhões de pessoas sofrem as consequências, muitas vezes fatais, dos erros médicos, especialmente no diagnóstico, prescrição de tratamento e uso inadequado de fármacos. É um alerta da Organização Mundial da Saúde. Os números alarmantes foram já bastante alarmantes, foram ampliados nos últimos meses com o surgimento da Covid-19. Doutor Alexander Zakimi, o direito nessa área médica tem observado aí em relação a essas questões de erro médico, especialmente nessa fase da pandemia? Mauro, na verdade, o que nós temos, né, é uma verificação de um certo aumento, uma certa ampliação, né, na questão do erro médico. Reclamações têm sido, na verdade, muito mais frequentes, exatamente isso. Esse momento de pandemia, né, nos traz aí um pouco de aflição até, porque ainda estamos trabalhando numa perspectiva, né, de um vírus que na sua integralidade é desconhecido, né? Veja, nós sabemos o que provoca, nós sabemos muita coisa, mas nós ainda temos, na verdade, muito mais a descobrir com relação ao próprio vírus. Então, gera na própria população uma certa ansiedade, uma preocupação muito grande, né, em relação a acabar contraindo, portanto, né, a Covid, até mesmo com relação aos seus familiares. E gera certa apreensão. Por que eu estou mencionando exatamente isso? Muitas vezes, e dentro desta crescente que nós temos, portanto, da pandemia no país inteiro, nós temos profissionais da própria área médica que nem sempre, na verdade, têm uma especialidade na área de infectologia ou na área intensivista e que esses profissionais de outras áreas médicas também estão sendo colocados nessa linha de frente. E o que eu tenho recomendado, na verdade, às entidades hospitalares, a médicos e tudo, é que cumpram, portanto, os protocolos. A grande verdade é exatamente isso. Cumpra o protocolo estabelecido pelo próprio hospital para encaminhamento junto ao paciente,
que tenha um resguardo e um apoio muito grande no prontuário médico, né? Tem que se registrar exatamente tudo lá no próprio prontuário. O prontuário, na verdade, lá, ele é o salvo-conduto de todo profissional da área médica. O esforço que ele realizou, aquilo que ele fez, da forma como fez, como foi o passo para estabelecer o próprio diagnóstico, né? A determinação da doença, as suas causas, tudo isso é importante fazer constar exatamente do prontuário. O prontuário médico é a grande prova que o médico tem, que a entidade hospitalar tem. Que o médico tem numa ação que possa ser promovida contra ele, ou até mesmo no próprio Conselho Regional de Medicina, né? Num procedimento ético no Conselho Regional de Medicina, o prontuário, portanto, médico apresentado demonstra exatamente ali tudo que foi feito ou não foi feito e as razões e assim por diante. Às vezes, só para completar, o médico age de uma forma muito sintética ou muito resumida, né? E depois chega para a gente e fala, não, mas eu fiz tal coisa, eu pedi tal providência, eu orientei desse jeito. Falei, doutor, está no prontuário essa orientação? E mais, está no prontuário que o paciente descumpriu a sua orientação? Nós tivemos um caso recente aqui, e não estou infringindo nenhuma norma ética, nem nada em comentar, porque não estou falando especificamente de quem se trata, nem de paciente, nem de médico, de modo geral. Tivemos um caso recentemente tratado aqui no meu escritório, que a paciente descumpria as orientações médicas. De não ingestão de líquido, etc, etc. E a paciente descumpria tudo isso. O médico fez questão de deixar registrado no prontuário o descumprimento de tudo isso e mais de uma vez. Este ponto foi a salvação, vamos dizer assim, do médico para não ser responsabilizado no Conselho Regional de Medicina e para ser isentado de responsabilidade na ação que foi promovida contra ele. Então, veja, esta é uma situação importante, ainda mais no momento de pandemia, coronavírus e tudo. Eu acho que, né, a questão do registro de tudo isso que foi feito, que está sendo feito, ele acaba sendo aí, né, muito importante, porque grande parte das reclamações exigem esta resposta, esta prova, que só o prontuário pode acabar trazendo. Até que ponto, doutor Alexander, médicos e hospitais, né, são responsáveis pela cura de um paciente? Na verdade, e aí uma outra situação que as pessoas são levadas do ponto de vista emocional. Elas acham, na verdade, né, que o médico tem que curar, o médico tem a obrigação de curar, o médico tem que deixar o paciente são. Veja, a médica, veja, no ponto de vista que nós entendemos, não tem a obrigação, na verdade, de curar, de salvar. O que ele tem, na verdade, é a obrigação de empreender todos os esforços possíveis, tudo aquilo que ele tiver à sua disposição, todo o seu conhecimento, para, na verdade, proporcionar a cura, salvar o paciente, aliviar a dor e assim por diante. Mas não tem a obrigação de curar. Nós costumamos falar, em termos técnicos, na área do direito, que o médico, na verdade, ele tem uma obrigação de meio, ou seja, empreender os esforços, a sua técnica, o seu conhecimento, para ter um resultado, que é exatamente a circunstância, portanto, da cura. Mas ele não tem a obrigação da cura, não é uma obrigação de resultado na maioria das vezes. A regra é a obrigação de meio, não tem obrigação de resultado. E se me permite, Mauro, excepcionalmente, nas circunstâncias em que o médico assume, portanto, a circunstância do resultado. Exemplo disso na cirurgia plástica. Eu vou deixar o seu nariz assim, assim, assim. Esta é uma obrigação de resultado, mas a grande maioria, na verdade, é obrigação aí de meio. Pessoal, faltando 10 minutos para 1, eu já tenho aqui as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir para todos brevidade nas respostas, porque são 8 questões, 2 para cada um, tá bom? Eu começo aqui com o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui da Zona Oeste da capital, ele sempre com a gente participando. Doutora Keila, ele pergunta: o chamado buraco de mácula tem reversão cirúrgica? Sim, tem. A maioria dos casos de buraco de mácula são susceptíveis de cirurgia, essa é a chamada vitrectomia. Existem alguns em que está numa fase final, não é possível. Aí, nesse caso, se não é possível a cirurgia, ele deve procurar um profissional especializado na chamada visão subnormal,
que vai usar lupas, telescópios, recursos de acessibilidade. Muito bem. Caroline Braga, nossa audiência no Instagram. Doutor Mauro Zimmermann, ela pergunta para você. Ela diz o seguinte, ela relata, sinto muita dor, sinto uma dor muito forte no dedão da mão, que aparece e some repentinamente e até hoje não descobriu o motivo. O que posso fazer? Pergunta aqui a Caroline Braga. Obrigado pela pergunta, Caroline. É impossível te responder com precisão apenas com esse relato, mas muito provavelmente você tem o que a gente chama de tendinite estenosante, ou popular dedo engatido. É óbvio que eu não posso afirmar que seja isso, mas o que você tem que fazer é procurar um profissional da área que vai fazer o exame clínico e, caso por isso, a solução é bastante fácil de ser obtida. Agora a pergunta da Adriana Vogel, também pelo Instagram. Doutor Sacomani, ela quer saber quais podem ser as causas da presença de sangue na urina. Essa é uma outra dúvida importante para você colocar com relação a sangue na urina. Existem várias causas para sangue na urina. Existem causas muito importantes. Cálculos urinários podem causar sangue na urina. Tumores de bexiga, de rim, podem causar sangue na urina. Então, é importante avaliar a magnitude, a intensidade desse sangramento, né? E aí proceder a alguns exames específicos para tentar identificar a causa, mas sempre procurar tratamento, porque não é normal ter sangramento na urina. Agora, a pergunta da Helena Lopes, nossa audiência no Facebook. Doutor Alexander, ela diz e relata o seguinte, tem um plano de saúde há muitos anos e recentemente ele passou a desabilitar muitos médicos que o atendiam, fazendo-os atender somente uma versão mais cara deste mesmo plano. A intenção parece ser a de sucatear o plano e fazer com que os usuários migrem para uma versão mais cara, diz aqui a Helena Lopes. Ela pergunta se isso é legal, o que ela pode fazer. Na verdade, Mauro, agradecendo a pergunta feita pela nossa internauta, nosso ouvinte, o que acontece? O plano acaba, na verdade, tendo uma modificação, uma variação ao longo do tempo. Esta é uma situação normal, mas é preciso identificar se esta modificação, descredenciamento de médicos ou entidades hospitalares, causa, na verdade, um desequilíbrio no plano. Um desequilíbrio, ou seja, acabou ficando, na verdade, não mais vantajoso ter aquele plano naquela categoria. Eles forçam para você migrar para uma categoria maior. Eu acho e acredito, e existem inúmeras decisões judiciais, que em razão desse desequilíbrio no plano pode-se pedir uma revisão contratual para a redução da mensalidade que ela paga no próprio plano de saúde. Esta é uma possibilidade. Ou até mesmo uma própria reclamação nas agências regulatórias para dizer o quê? Olha, o plano está cometendo tal coisa, está fazendo isso irregular. A ANS cuida, na verdade, desta regulação dos planos de saúde e vai fazer uma verificação. E olha, a gente pensa às vezes que não, mas olha, dá resposta para quem reclamou efetivamente. É importante essa reclamação na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Você usou o termo vantajoso, porque a empresa acaba vendo o lado vantajoso dela, ela não está vendo o lado vantajoso do seu cliente, né, daquele que contrata o plano. Agora, sim. Mais perguntas aqui, uma para cada um, e a gente tem pouco tempo, vou pedir brevidade, tá bom? Doutora Keila Gabriela Romano, no YouTube, quer saber, os diabéticos, mesmo criança, correm um risco maior de contrair glaucoma? O diabético não tem um risco específico de contrair glaucoma. O risco do diabético é justamente da retinopatia diabética, e mesmo criança precisa ser examinado pelo menos anualmente. O melhor controle, a melhor prevenção para a retinopatia diabética é o controle do diabetes clínico. Quando o diabetes está realmente sob controle, a incidência da retinopatia vai ser muito menor. Agora, nas fases finais da retinopatia diabética, existe um glaucoma já quase incurável, que é o glaucoma neovascular, mas isso é em fases avançadíssimas. Doutor Sacomani, o Marcelo está em São Vicente, litoral, e ele diz o seguinte, ele pergunta qual a sua opinião sobre a comparação feita pelo presidente Bolsonaro em sua live entre o câncer de próstata e a Covid.
Uma vez descoberto o câncer de próstata, vai para tratamento rápido. Agora, por que no caso do Covid tem que ir para casa e ficar com o protocolo Mandetta até sentir falta de ar e ir para o hospital? Não vamos comparar maçãs com laranjas, né? Nós estamos falando sobre doenças diferentes, condutas diferentes, situações diferentes. O câncer de próstata tem a sua conduta, a Covid-19 tem a conduta dela, cada uma seguindo protocolos que já são bastante discutidos aqui na literatura e até muitos deles expostos na mídia. Até porque câncer de próstata não se transmite e Covid sim, não é, doutor? Exatamente. Vera Lima, nossa audiência de sempre no Facebook, Dr. Mauro Ziman, pergunta ela o seguinte: até que ponto é normal sentir dores no punho após jogar tênis e qual a melhor forma de aliviar essa dor? Sentir dor no punho após jogar tênis é normal em qualquer ponto. A diferença, o que nós temos que determinar é qual o grau da dor. O pulso é uma articulação complexa e que pode ter dor aos esforços, como qualquer articulação. Quando essa dor se torna insuportável ou quando ela é progressiva, causando junto o processo inflamatório, um edema, alguma coisa, sim, deve-se procurar uma causa. Se há uma instabilidade ligamentar, uma fraqueza ligamentar, de maneira leiga de falar, ou alguma outra patologia, como cistos oclusos, etc. Em havendo, tem que se tratar, deve se tratar e pode-se, na maioria das vezes, voltar a jogar o seu tênis tranquilamente. Mas é normal sentir dor até um certo ponto, sem maiores problemas. E a última pergunta aqui para o doutor Alexander. Mariano Ortiz está no Facebook e pergunta por que muitos falam em erro médico no caso da morte do jogador Diego Maradona. Na verdade, essa é uma circunstância muito particular, né? A questão do erro médico é uma discussão, na verdade, que tem que ser pensada de caso a caso, tem que ser refletida em cada caso particularmente, né? Existem certos princípios identificadores, mas cada caso é um caso. Eu prefiro até, né, não afirmar uma situação ou outra, né, mas cada caso é um caso. Para uns pode ser que tenha havido erro médico e para outros, na verdade, pode não ter havido erro médico. À medida que se judicializa isso, né, se chega aí a uma conclusão. Exatamente isso. Bem rapidinho agora as despedidas, pessoal. Dr. Mauro Ziman, sua palavra final, 5 segundos com seus canais aí de contato. Eu queria agradecer a vocês e agradecer a audiência por uma discussão em altíssimo nível. Eu estou à disposição no meu Instagram, Mauro Ziman, e no meu site, mauroziman.com.br. Sua despedida bem rapidinho, doutor Sacomani, e seus canais. Queria agradecer o convite, o espaço que nós tivemos aqui para discutir esses assuntos importantes. É muito fácil me achar no Google, é só procurar um pouquinho, vai ter acesso ao meu site e a outras mídias sociais que eu participo. E fica aqui mais uma vez o agradecimento por ter participado. Doutora Keila Monteiro, bem rapidinho também, e os seus canais. Sou Keila Monteiro de Carvalho, na verdade, é o meu nome completo. Keila Monteiro é o que está no meu site, keilamonteiro.com. Estamos à disposição, inclusive nessa parte educativa, é uma prioridade que a gente sempre dá. Agradecemos a participação. Muito obrigado. E, doutor Alexander, sua palavra final também. Muito obrigado, Mauro Friesman, pelo convite. É uma alegria estar com os colegas, doutor Mauro Ziman, Carlos Sacomani, doutora Keila também. E para me achar, é só jogar no Google lá, Alexander Zacchini, que me encontra em todas as mídias. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de hoje com os doutores Mauro Ziman, Carlos Sacomani, Keila Monteiro de Carvalho e Alexander Zacchini. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também nosso gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, valeu, 1h em ponto.